A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos na preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, porque o nosso objetivo através dessas lições em vídeo é trazer subsídio que sirva de apoio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Como já foi dito pelos grandes mestres, a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo. E, se você quer crescer, participa da Escola Bíblica Dominical. Então, se inscreva aí, dê o seu like, o seu ok, e assim, de uma certa forma, está contribuindo também com o canal. Nós abençoamos você com o estudo da Palavra de Deus, e assim vocês compartilham. Amém? Na série EBD, aulas em vídeo, nós vamos estudar a lição de número 5, dando continuidade ao segundo trimestre de 2017, falando sobre o caráter cristão. E a lição de número 5 tem por título Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Olha só o título da nossa lição de hoje. Fazendo uma pequena análise e apresentação da lição, o textuário está baseado em Romanos capítulo 9, versículo 13, que diz assim: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. A verdade prática diz assim: com base em sua presciência e propósitos, Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios. A lição ela está baseada na leitura bíblica em classe, em Gênesis capítulo 25, versículo 28 a 34, capítulo 32 de Gênesis, versículos 24, 27, 28 e 30. A lição ela está subdividida nos seguintes tópicos. Primeiro, quem era Jacó? Segundo tópico, a direção de Deus na vida de Jacó. Terceiro, aspectos do caráter de Jacó. Então aqui está toda a estrutura da lição bíblica que nós vamos comentar. Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Será possível alguém mudar? Tem pessoas que acham que não pode. Aquela pessoa nasceu, vai ser daquele jeito. E outros questionam, né? Será que é possível realmente um pecador ser restaurado por Deus? As pessoas duvidam porque como é que pode uma pessoa degenerada, mau caráter, sem nenhuma afeição, propenso para o mal, mudar? Tem pessoas que ouviu falar de Deus, mas existe uma diferença entre ouvir falar de Deus e ter um encontro, um relacionamento com Ele. Então, é possível sim se houver um encontro com Deus. Ninguém pode mudar o caráter, a vida de ninguém. Ninguém tem poder aqui para isso. Mas Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo na vida do homem, esse sim pode mudar. A Bíblia diz que se é assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus ele tem esse poder, mas isso só é possível quando se há um encontro. Nós vemos aqui Jacó um exemplo de um caráter restaurado. Se o caráter dele foi restaurado, nós vamos fazer aqui algumas observações sobre a vida de Jacó e tentar entender por que o caráter dele foi restaurado.
Fazendo um resumo da vida de Jacó, não vamos entrar em pormenores, não vamos estender aqui sobre esse personagem, mas todo mundo conhece, né? Aquela expressão conhecida no Antigo Testamento, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí aparece Jacó, né? Mas qual a definição do nome de Jacó? Jacó, do hebraico, é Iacov. Essa palavra é uma forma abreviada da palavra Deus protege. Porém, em Gênesis capítulo 26, aliás, 25 de Gênesis, versículo 26, é uma definição secundária do que nós definimos. Gênesis 25, versículo 26, diz assim: E depois saiu seu irmão agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Então, a palavra Jacó, no original, Jacov, Iacov, aliás, é uma forma abreviada da palavra Deus protege. Porém, no texto onde nós lemos, em 25 de Gênesis, versículo 26, é definido como aquele que segura pelo calcanhar, ou seja, é um sentido secundário para a palavra suplantador, que é aquele que toma o lugar de outro, ou enganador. Então a palavra Jacó, ela tem esse sentido secundário, né? Significa Deus protege, mas no sentido secundário é suplantador ou enganador, ou aquele que toma o lugar do outro. Por isso que está baseado na forma como ele nasceu, como está descrito lá no versículo do capítulo 25, versículo 26 de Gênesis. Então, como era a vida de Jacó? Para nós entendermos como o caráter desse homem foi restaurado. Como era a vida de Jacó, como era ele dentro da tenda, no lar, entre os pais e irmãos. Jacó, ele era um homem mais de casa. Enquanto Esaú, seu irmão primogênito, era do campo, Jacó vivia mais em casa. Jacó, ele era mais assistido pela mãe, tinha mais influência da mãe, mas Esaú já era um homem do campo, lidava com a caça, era mais assistido pelo pai. Por isso que o pai amava mais Esaú. E Rebeca, no caso, amava mais Jacó, porque estava mais próximo. Aí já vemos um problema na criação desses filhos, porque havia preferência de ambas as partes em relação aos dois filhos. Então, Jacó era mais de casa, Esaú era do campo, era da caça, era mais assistido pela mãe, enquanto que Jacó era mais assistido pelo pai. E aí já vemos uma certa deficiência nessa criação. Como era o caráter de Jacó? Já vemos que a criação dele tinha uma preferência da parte da mãe e não tinha muita assistência do pai. Agora, com relação ao caráter, que nós podemos compreender o contexto, a forma como ele lidou com as situações na sua vida, no seu dia a dia, podemos compreender e entender que Jacó, ele tinha um caráter que podemos definir assim. Ele era uma pessoa oportunista e egoísta.
O que é uma pessoa oportunista? É uma pessoa que não perde tempo. Qualquer situação, ela sempre está querendo tirar proveito daquilo. E egoísta por quê? Só pensa em si, só pensa em seu favor. É daquele tipo, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. O que é que acontece? Nesse aspecto do caráter dele, por ele ser oportunista e egoísta, esse era a forma como nós podemos ver o caráter de Jacó. Por que ele era oportunista e egoísta? Uma vez seu irmão chegou de uma caça, parece que não foi bem sucedido nessa caça, e chegou faminto. E ele apareceu ali com um prato de lentilhas. E Jacó pediu, ou seja, Esaú pediu um pouco daquele alimento que ele estava comendo. Só que Jacó, ele não compartilhou com seu irmão. Veja como Jacó era oportunista e egoísta. Não quis dar um pouco do seu alimento para o seu irmão que veio do campo. Mas ele deu uma condição: me venda a sua primogenitura. Então ele só cedia, só dava daquele alimento se ali ele vendesse o direito de sua primogenitura, que jurasse por aquilo. Então nós vemos aí o oportunismo e a forma egoísta de conseguir as coisas, sem se importar com o prejuízo que aquela pessoa pode obter, porque ele só pensava em si, nos seus interesses. Era oportunista, assim era Jacó. Um outro aspecto, ele era interesseiro e calculista. Nós podemos ver que Jacó queria a primogenitura do irmão e exigiu que ele jurasse para que ali ele cedesse aquele alimento e declarasse que estava cedendo, dando direito de primogenitura ao seu irmão, porque aquilo era algo que era um direito que ele tinha, de ser o primeiro, de ser o chefe da família, depois dos pais. Mas ele ali não deu importância a isso e acabou vendendo. Todavia, Jacó estava ali com interesse. Jacó estava ali com objetivos, calculista, pensando em tirar proveito daquela situação. Um outro aspecto de Jacó, ele era mentiroso e enganador. Instruído pela mãe, quando seu pai estava perto de findar os seus dias, chamou Esaú, mandou ele trazer uma caça, e assim que ele trouxesse, preparasse, que ia abençoá-lo. E ali a sua mãe instruiu Jacó. Ele pegou um dos animais, sua mãe preparou do jeito que o seu pai gostava, mandou que Jacó simulasse o seu irmão, colocando um pouco de pele de ovelha sobre o seu corpo, porque Esaú era um homem peludo, para que assim enganasse seu pai e recebesse a bênção, veja só, para receber a bênção em lugar de seu irmão. Como se Deus fosse tão ingênuo para fazer isso, né? E Jacó fez tudo isso como a sua mãe instruiu. E isso mostra que ele é uma pessoa fraca, é uma pessoa propenso ao erro, ao engano, mentiu, foi dissimulado. E toda essa
ação mostra como é o caráter de Jacó. Por isso que esses aspectos aqui faz jus ao nome, né? Suplantador, enganador, aquele que toma o lugar do outro, porque Jacó sempre viveu assim, de engano, de esperteza, calculista. E quantas pessoas na vida cristã, no meio da igreja, têm um aspecto de vida assim como Jacó? Essas pessoas que muitas das vezes acham que por ser esperto, enganar para obter vantagens, essas pessoas acham que é um bom negócio, assim como Jacó pensou. Ele pensava que fazendo todo esse projeto mirabolante de engano, de dissimulação, passando a perna, ia receber vantagem, ia ser bem sucedido. Não demorou muito, mas lá na frente, Jacó ele acabou colhendo o que estava plantando. E a vida dele não foi fácil dali para frente. Por quê? Veja o que aconteceu. Depois de tudo isso, seu irmão quis matá-lo. Jacó ele teve que sair com a roupa do corpo para uma terra distante. Dormiu no campo e o seu travesseiro foi uma pedra, distante dos pais, distante da sua casa, da sua mãe. Chegou na casa do tio, trabalhou um tempo de serviço para casar com uma de suas filhas e o seu tio enganou por 2 vezes, tendo que trabalhar ali 14 anos. E Jacó sofreu, pagou o preço porque ele plantou e teve que colher. Então, uma vida de engano, uma vida de esperteza, uma vida totalmente calculista, egoísta, não vale a pena. Essas pessoas que procuram viver de engano, se promover por causa de engano, de esperteza, querer tomar o lugar do outro, ou coisa desse tipo, a exemplo de Jacó, pode ter certeza, pode ter uma vantagem momentaneamente, mas uma coisa pode estar certa: o que está plantando vai colher, porque a lei da semeadura não falha, e ela não falhou com Jacó. Por isso que Jacó ele pagou um alto preço. Esse era o caráter de Jacó, um homem oportunista, egoísta, interesseiro, calculista, mentiroso e enganador. Tinha condições desse homem mudar? Será que era possível esse homem ser restaurado por Deus depois de tamanha capacidade de engano? Enganou o pai, enganou o irmão, fez tudo isso. Mas a lição nos fala que Jacó é um exemplo de um caráter restaurado. E agora nós vamos procurar entender como o caráter de Jacó foi restaurado. Depois do encontro com Deus, a gente pode observar aqui como foi esse encontro com Deus. Tem um texto aqui no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 10, por diante, que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que o anjo de Deus subiam, desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado
tá darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, em tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. O versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto no seu cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Veja que encontro maravilhoso. Jacó até então parece que não levava a sério, não tinha nenhuma responsabilidade com Deus, o Deus que o seu pai servia. Mas naquela visão do sonho, quando ele se acordou, ele percebeu que aquele lugar Deus estava. E ele temeu. E nessa ação de ele temer, ele ali passou a ter um relacionamento com Deus. Fez ali um voto, levantou um altar, derramou azeite, ofereceu ali aquele sacrifício e garantiu que se Deus desse essa vitória a ele, ele daria o dízimo de tudo. Ali nós vemos que Jacó não foi mais o mesmo. Jacó, daquele dia por diante, já estava um homem com um caráter restaurado. Nós podemos ver que Jacó, por ele ter um caráter transformado, era oportunista e enganador, passou a ser um homem humilde, sofredor, paciente, longânimo e altruísta. Jacó se reconciliou com seu irmão que procurava matar. Jacó, ele foi vitorioso, porque Deus abençoou, porque ele foi um homem cujo caráter foi restaurado por Deus. Jacó não era mais o mesmo. Tanto é que quando o anjo apareceu para ele, e quando estava para amanhecer, Jacó ele segurou, lutou com o anjo, para que o anjo abençoasse. E o anjo abençoou e disse que o seu nome não seria mais Jacó, mas Israel, porque ele lutou como um príncipe. Jacó se tornou agora Israel, aquele que luta com Deus, ou seja, um príncipe que luta como príncipe. E isso mostra claramente que ele teve um caráter restaurado. Jacó, ele passou por muitas coisas, sofreu, tudo depois desse encontro com Deus, porque ele colheu do que plantou, enganou, foi dissimulado, ele pagou o preço, mas ele, depois que foi restaurado por Deus, Jacó ele passou a ser um homem agradecido, ele passou a ter um caráter transformado, passou a ser um homem moderado, passou a ser uma pessoa
humilde, paciente, passou a ter direção de Deus para fazer as coisas no tempo certo, andar na vontade de Deus. E assim Deus foi abençoando Jacó, porque ele de fato passou a ter um caráter transformado. Então não é impossível. Você vê alguém, quantas pessoas não dizem assim, fulano é um mau caráter, fulano é assim, para aquele não tem mais jeito. Não tem jeito numa visão de mundo. Não tem jeito enquanto não se chegar a Deus. Mas se você tiver um encontro com Deus, com certeza você pode ser uma pessoa restaurada por Deus, porque o Evangelho de Cristo tem esse poder. O Espírito Santo, ele pode guiar o homem em toda a verdade. É ele que convence o pecador do pecado. É ele que convence o homem do pecado. Então, meu amigo, você que está ouvindo esse vídeo, tenha certeza que há jeito. Não está nada perdido. Deus, ele pode restaurar. Tudo depende do encontro que você tiver com ele. Encontrando-se com Deus, é impossível você ser a mesma pessoa. Jacó temeu e daquele dia por diante ele andou na direção de Deus. Então, essa lição tem muito aqui nos ensinar, né? Onde fala que Jacó ele é um exemplo de caráter restaurado. Então vemos aí um excelente exemplo. Um homem que vivia enganado, uma criação totalmente contrária, levando a uma vida, uma má formação de caráter, mas que foi restaurado por Deus. Então é possível sim quando se há um encontro com Deus. Amém? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?